Eu nasci como qualquer outra pessoa, numa família, e fui educado, pediram para eu estudar, para eu tirar boas notas, para eu entrar numa faculdade, para eu poder arranjar um bom emprego. E uma coisa que não me avisaram era a questão da aposentadoria. Eu nunca entendi muito sobre aposentadoria e nós, quando somos jovens, a gente não pensa muito na aposentadoria. A gente pensa no próximo passeio, na próxima viagem, no próximo final de semana. Infelizmente, as pessoas vivem muito é, pensando a curto prazo, elas não pensam no longo prazo. Então, quando eu descobri o que era a aposentadoria e como ela era, eu pensei, peraí, tem alguma coisa errada. Então eu achei injusto, né, o sistema de aposentadoria do Brasil e eu resolvi não trabalhar do modo tradicional. E por quê? Porque é como está aqui nessa imagem. O sistema, ele quer que você nasça, estude, arranje um emprego, se aposente e morra. Então eu comecei a me perguntar onde é que estava incluso aqui a parte da diversão, a parte de conhecer o mundo, conhecer a Disney, levar meus filhos, Las Vegas, Dubai. Onde é que estava aqui? Será que um funcionário, né, um trabalhador normal hoje no Brasil consegue fazer essas coisas, conhecer a neve? Porque eu me perguntava isso. Eu sonho em conhecer a neve ainda, até hoje. O meu filho quer conhecer a neve. Até porque nem todo mundo pensa nisso. Conhecer um vulcão, quero ver um vulcão. Então eu percebi que eu não ia conseguir isso através do emprego. Eu tive alguns empregos, vocês vão saber daqui a pouco, mas nada me mostrava que eu ia chegar em algum lugar, né? Que eu ia chegar lá. Né? Onde é lá? Poder dar tudo do bom e do melhor para sua família. Então, basicamente esse é o nosso objetivo na Terra, é viver bem, né? E eu percebi que através do emprego tradicional eu não ia conseguir isso. Então, no ano 2000, eu tinha 18 anos ainda, eu acabei entrando na Herbalife. Eu e meu irmão entramos na Herbalife, foi meu primeiro contato com marketing multinível e minha primeira experiência, vamos dizer assim. E tudo que eu falar para vocês aqui, boa parte, tá? É sobre experiência pessoal. Não é uma verdade absoluta ou não é algo sobre a empresa, tá bom? Até porque eu não vou fazer comparação de plano aqui. Inclusive, eu quero deixar claro, né, que o treinamento passado, que foi comparação de plano da Rinode, aquilo ali não é algo que deixa feliz. Aquilo não é algo que a gente gosta de fazer. Só fazemos quando é extremamente necessário, né? Quando alguém pede e tal, mas aquilo ali não faz bem para ninguém. Então, isso aqui não é comparação de plano, tá? Que fique bem claro. Então, no ano 2000 eu entrei na Herbalife, só que a forma que eu entrei não foi legal, né? Nós fomos meio que enganados, né? A gente investiu um valor e esse valor dava direito a um ingresso que o cara falou que se a gente não gostasse, a gente pegaria o dinheiro de volta. E aí a gente deu o dinheiro pro cara e quando chegou lá nesse evento, a gente não gostou do evento porque nós percebemos que tinha algo não tão bom ali. O que era algo não tão bom? Você investe pouco para entrar na Herbalife, né? Na época você comprava 2 shakes e estava cadastrado. Só que depois que você entra na Herbalife, você vai para esse evento, esse tal desse evento chamado STS. E nesse evento eles te convencem a vender tua cueca para comprar 10 mil reais de shake e energético e para ser supervisor, né? Eles dão a entender que só tem sucesso quem é supervisor e para ser supervisor basta você investir 10 mil reais. Ou seja, nós não tínhamos esse dinheiro e nós percebemos que não era tão interessante para a gente. Então, quando a gente saiu dali, a gente falou pro cara que a gente queria o dinheiro de volta, né? Dos ingressos que ele falou que ia devolver. E aí ele falou, cara, não tenho para devolver, eu não vou devolver. Isso aí a gente fala para as pessoas, mas ninguém pede de volta, né? Porque todo mundo que vem gosta. Aí a gente falou pro cara, eu e meu irmão, né? Nós não somos todo mundo, né? Aí ele falou assim, faz o seguinte, semana que vem vocês conseguem trazer 2 otários aqui? Aí nós falamos assim, como assim? Traz 2 otários para assistir esse negócio aqui, para pagar esse ingresso.
Se vocês trouxer 2 otários cada um, eu devolvo o seu dinheiro. Aí falou, peraí, então você quer que eu traga 2 otários, então quer dizer que essa semana os 2 otários fomos nós? Aí ele falou, não, vocês são gente boa e tal, mas a maioria do pessoal que entra nesse negócio aqui é otário. E pelo visto vocês não são tão otários assim, porque vocês não vão querer entrar. Então, naquele dia, eu e meu irmão falamos, estamos fora. Né? Eu vou fazer parte do negócio que o próprio cara que está dentro fala que o conceito do negócio é enganar otário. E aí a gente acabou não querendo fazer parte. E os produtos que a gente tinha comprado, nós fomos vender e, né, então era um valor muito alto, né, o produto. E aí eu falei, não, isso aqui não tenho como fazer, eu não tenho público, não tenho mercado. Mais uma vez, estou falando de mim, tá, pessoal? Não estou falando das outras pessoas. Obviamente a Herbalife é uma gigante, né? É uma das maiores empresas do mundo e tal, tem gente ganhando dinheiro. Não estou falando disso, estou falando de mim. Eu não tinha um network para comprar aqueles produtos, né? E aí eu falei, não, estou fora. E ficou por isso mesmo, né? Então a gente ficou com essa má impressão da Herbalife. Fora que ofereceram também que quem batesse as metas lá ia conhecer o dono da empresa. E a gente entrou exatamente na época que ele tinha morrido. E eles não falavam isso nas reuniões, né? Então eles davam a entender que o cara estava vivo. E aí eu e meu irmão achamos que era um marketing da mentira, né? Da ilusão, da enganação. Então a partir desse dia a gente resolveu não fazer parte, né? Como é a minha história que eu estou contando, né? Estou falando de mim, eu resolvi não trabalhar mais com esse tipo de negócio e eu fiquei 12 anos fora do marketing multinível, né? E durante esses 12 anos eu passei por várias experiências pessoais, né? Emprego, negócio próprio e 2012, né? 12 anos depois, eu acabei voltando para esse mercado, só que com uma cabeça totalmente diferente, né? Porque eu passei 12 anos estudando. E durante esses meus estudos, eu fui identificando falhas, defeitos, o que poderia ter dado errado lá atrás. E aí eu fui induzido, né, a acreditar que marketing de produto era errado, que o marketing de produto era algo do passado, da pré-história e tal. Então eu acabei procurando outras formas de marketing, que vocês vão entender agora que não são tão marketing assim. Marketing multinível, né? E aí, em 2012, né, eu entrei na My Travel Cash. Era uma empresa com um conceito bem legal. Sempre essas empresas que surgem do nada ou que têm uma ideia mirabolante muito boa, elas oferecem algo muito bom. Só que nem sempre esse algo muito bom é duplicável, nem sempre esse algo muito bom é verdadeiro, né? Então a gente foi lá na My Travel Cash, entrei e tal com a minha família, e aí lá a proposta era viajar de graça, conhecer o mundo de graça. Então eu comprava um pacote de turismo e eu indicava 2 pacotes de turismo, que se eu indicasse um monte de pacotes de turismo eu ia ganhar dinheiro. Só que não deu certo, né? A empresa acabou fazendo um evento frustrante lá em São Paulo, né? Eu fui com a minha esposa e nesse evento eles estavam vendendo viagem espacial, né? 200 ou 250 mil reais uma viagem para o espaço. E aí eu e minha mulher, mais uma vez, né, um olhou para o outro e falou, não, isso aqui não dá não. Então, não deu para fazer, né, porque a gente achou muito ilusório, né? Começou a vender muita fantasia, muito fantasioso. E seguindo aquela linha, né, de não me envolver com produtos, né, produtos físicos, venda de porta em porta, marketing boca a boca, e venda direta, né, eu fui procurar outras coisas. No meio do caminho, eu encontrei a Rinode, né? Teve uma reunião da Rinode também, dia 15 de novembro de 2012. O pessoal ia entrar na empresa dia 1º de dezembro de 2012 e eu falei, não vou entrar, né? Até porque eu estava com essa má impressão dos produtos. E aí eu fui para a Telex Free. Telex Free era uma pirâmide financeira, né? Uma empresa que causou um dano muito grande no país e no mundo, né? E a proposta dela era fantástica, né? Fazer o quê? Era fazer anúncio da empresa e a empresa pagava a gente por isso, né? E como a gente não sabia o que era pirâmide, a gente entrava, né? A gente que eu falo é porque não foi só eu que entrou, foi muita gente. E aí a gente acabava entrando pela proposta, né? Sem vender, sem indicar, sem chamar ninguém, sem cadastrar, sem consumo mensal, sem nada. Opa, maravilha, vou entrar. Aí o cara entrava e de repente quebrava. Então
Geralmente as pirâmides elas vêm com uma proposta muito boa, né? Até hoje tem amigo meu fazendo pirâmide e me chamando para pirâmide. E se você fala que é pirâmide, o cara fica bravo. Então eu nem falo mais, deixa o cara fazer lá a pirâmide dele. Aí depois foi Multiclick, também uma proposta mirabolante. Compartilhar anúncio no Facebook. Pô, uma empresa tem interesse nos meus contatos. Eu tenho lá 5.000 contatos. Então se eu compartilhar uma propaganda dele, 5.000 pessoas vão ver aquela propaganda ali, então ele vai me pagar. Então era uma proposta interessante. Até o Facebook bloquear a postagem da Multiclick. Então são negócios que eles dão certo até um certo ponto, né? Aí depois o Incash, rede de consumo remunerada. Entramos porque o investimento era pequeno, era R$ 50. A comissão era alta, era metade do valor, né? R$ 25 era a comissão. E era uma rede de consumo, né? Então, por isso que sempre que alguém chega para mim falando de rede de consumo, eu já nem olho, né? Porque eu já tenho essa experiência, eu já sei o que vai dar no futuro. Então as pessoas elas não entendem que não existe erro novo no marketing multinível. Existem pessoas novas cometendo erros antigos. Então tudo isso que eu passei aqui, tem gente passando hoje. Que ao invés de aprender com os nossos erros, né, de quem já passou, não. Eles preferem cometer os erros que a gente cometeu também. E aí chegamos na Bebom. A Bebom foi uma evolução da pirâmide financeira. Por quê? Porque quando a gente fez Telex Free, Multiclick, por exemplo, que só girava dinheiro, a ausência do produto físico caracterizava a pirâmide. Então, como é que foi para eu entrar na Bebom? Porque já foi a terceira pirâmide. Então, ou eu era piramideiro, ou eu era muito inocente, né? Aí tá. Aí chegou um amigo meu, falou assim, abre a mão. Aí eu abri. Aí eu botou na minha mão um rastreador de carro. Pô, tá vendo isso aqui? Eu falei, tô. Produto físico, meu irmão. Agora pode fazer que não é pirâmide. Paga X reais por mês, investindo X reais, porque vai alugar o rastreador para a frota do Brasil inteiro. Saiu uma lei agora que todo carro do Brasil vai ter que ter rastreador, senão vai preso. Então a gente vai vender tantos bilhões de rastreador. Eu falei, meu Deus, vamos fazer. E entramos nesse troço também, acreditando. A empresa vendeu tipo 1 bilhão de rastreador, fabricou, sei lá, 100 milhões e aí caracterizado também como pirâmide. Então, como eu estava falando, as ideias sempre são muito boas. Só que o piramideiro é bandido. Então ele lança uma ideia boa, mas não faz. Ele não segue adiante com a ideia, ele não dá continuidade na ideia, entendeu? Então esse é o risco da pirâmide. Então se você está estudando negócios, se você está procurando negócios, fuja de tudo que for muito diferente, né? Ah, essa empresa é totalmente diferente. Então esquece, não vai. Ah, essa empresa paga mais do que todas as outras. Esquece, não vai. Porque se pudesse pagar mais, a Herbalife pagava, a EMA pagava, a Rinode pagava. Se paga muito mais, tem alguma coisa errada, entendeu? Então não vá para nenhuma empresa porque paga mais. Isso aí é característica de negócio duvidoso ou pirâmide. Depois, em 2014, já querendo fazer algo relacionado a produto, entramos na SVG Brasil. Mais uma vez, uma ideia muito boa. Não foi caracterizado como pirâmide, né? Mas a empresa acabou, né? A gente fez parte da empresa e a empresa acabou. Qual era a ideia? Era vender máquina de café. Só que a gente vendia a máquina de café e por R$ 3.000, por exemplo, uma máquina à vista. E aí os caras descobriram que, tipo assim, pelo BNDES tinha lá a mesma máquina em 18 vezes sem juros. Aí a empresa acabou meio que fechando, né? Deve existir ainda uma outra área da empresa, mas a parte de multinível acabou, né? Então, por quê? Porque existia o mesmo produto sendo vendido por um preço muito melhor e uma condição muito melhor. Então, não deu tão certo. Depois eu fui convidado para fazer parte do corporativo de uma empresa chamada Seven Beagle, que aí a proposta já foi diferente, né? Não tinha produto, né? Mas era envolvendo serviços, né? Digitais, né? SMS, campanhas de SMS marketing.
e crédito de celular. Então a gente achou que era algo interessante, mas no decorrer do tempo também acabou não dando tão certo. E aí foi quando eu dei um basta na minha vida e falei: não, eu não quero mais nada que seja diferente. Eu não quero mais nada que seja revolucionário, eu não quero mais nada que seja virtual, digital, ajuda mútua, nada que não seja venda. Eu não quero nada que não envolva venda direta, né? E aí foi quando eu fui convidado para a Rinode, né? E como eu acompanhei durante 2 anos a trajetória daqueles caras lá que me chamaram em 2012 para a Rinode, era inegável, né? Por quê? Porque eu estava procurando ainda algo diferente, né? Eu passei 2 anos procurando algo diferente. Eles passaram 2 anos em algo que eu julguei ser normal ou mediano ou não tão bom, e eles tinham um resultado muito melhor que o meu, né? Por quê? Porque eu estava ainda tentando. E aí eu entrei na Rinode, sim. Passei um ano lá, né? Foi de 2014 até 2015. Quando completou um ano, a empresa não quebrou, longe disso, mas eu fui avaliar o meu resultado, né? Eu ganhava na Rinode entre 1.800 e 2.400, né? Uma média de R$ 2.000. E aí me perguntaram, né, Vini, você acha que esse resultado tá bom? Eu falei: pô, tá maravilhoso. Tem gente que trabalha o mês inteiro e ganha R$ 900 por aí. Aí ele falou: por que se comparar pelo pior? Né? Porque o pior é o salário mínimo, né? Vamos dizer assim. Aí eu falei: não, porque eu tenho que pensar em algo que me motive, né, cara? Se eu pensar enquanto, sei lá, os grandão da empresa estão ganhando, eu vou me frustrar. Aí ele falou: então, era isso que eu queria te dizer, né? Você não acha que em qualquer local, em qualquer empresa, em qualquer emprego, tu poderia estar tendo um resultado melhor do que esse? E aí eu falei: realmente faz sentido, né? Aí ele falou: olha, eu tô numa empresa aqui que, se você tivesse aqui há um ano nessa empresa e produzindo o que você produz, vendendo o que você vende, montando a equipe que você montou, você teria ganho pelo menos um cruzeiro já, né? E teria ganho não sei quantos mil e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei: cara, tu não entendeu, eu não sou diamante, eu não sou nada. Ele falou: não, mas aqui é diferente. Aqui o ponto acumula, o não sei o que, é duas linhas, não sei o que. Aí eu, cara, gostei, o que que é? Ele falou: Boulevard Monde. E a gente acabou entrando na Boulevard Monde. A Boulevard Monde, ela tinha um problema. Qual era o problema dela? Ela pagava muito, ela pagava demais. Mas, Vinícius, qual é o problema pagar muito? Qual é o problema pagar demais? É insustentável. Por isso que eu falei: toma cuidado com empresa que se auto-intitula pagar muito ou pagar mais, entendeu? Isso não é tão bom, porque você não pode pensar no seu bolso hoje, a curto prazo. Você tem que pensar a longo prazo, né? Como é que essa empresa vai estar daqui a 5, 10, 20 ou 30 anos, se é que ela vai estar. Pense também que outras pessoas têm que ganhar dinheiro, não só você. Você não vai indicar alguém, então essa pessoa vai ganhar dinheiro nesse negócio, ou só você? Então, a Boulevard Monde, ela tinha também ponto acumulado. Ponto acumulado era: vai fazendo aí que vai somando ponto, uma hora você ganha o cruzeiro, uma hora você ganha Cancún, uma hora você ganha um carro. E isso aí também é insustentável. Então, a Boulevard Monde não foi caracterizada como pirâmide financeira, mas ela durou apenas 3 anos, né? Que é o período máximo assim que uma empresa consegue aguentar pagando mais do que ela arrecada, né? Então, passou também por muitas mudanças de planos, por muita coisa não tão legal assim durante esse período, né? Mas em 3 anos eu consegui ganhar algum dinheiro, eu consegui ganhar 2 cruzeiros pela empresa, consegui ir para Cancún também pela Boulevard Monde, atingir o nível de diamante, que era algo que eu sempre sonhei, né? E então foi uma experiência legal. E nesse período, né, final assim da empresa, porque ela foi decaindo, né? Em 2017 eu acabei indo para a Inove Life, recebi uma proposta, né, de um rapaz lá da Inove Life, fui para lá, passei 3 meses para ver se eu me adequava, não me adequei, fui convidado a voltar para Boulevard, porque tinha mudado o plano de novo e falaram que eu ia ganhar muito dinheiro lá com umas mudanças e tal, e eu voltei, né, no final do ano de 2017.
Quando foi em janeiro de 2018, eu estava na Boulevard, mas bem desmotivado, né? Há 2 meses já sem cadastrar ninguém, 2 ou 3 meses, porque eu não conseguia passar uma visão que fosse um negócio muito bom para as pessoas. Então, como é que você vai cadastrar alguém numa empresa que você não acredita, né? Inclusive, foi isso que aconteceu comigo também, voltando um pouquinho na questão da Inove Life, né? A Inove Life é um plano muito bonito, só que quando eu botei na ponta do lápis, né? Quando eu saí do slide e fui para o papel e para a caneta, eu vi que ela pontuava o kit, por exemplo, muito no binário e pouco no Unilevel. Aí o produto pontua muito no Unilevel e pouco no binário. E a ativação mensal não pontua muito em canto nenhum. Então é uma empresa que não é ganha-ganha ou perde-ganha, é perde-perde. Você perde em todo canto. Então é uma empresa que é difícil de pontuar, né? Você não consegue ali controlar muito a sua pontuação. E para ser diamante com consumo mensal, né, com ativação mensal, que é a meta de todo diamante, o diamante verdadeiro, né, precisa ter 1.500 pessoas, né? Pelo menos na época que eu estava lá, precisava ter 1.500 pessoas fazendo o consumo mínimo da empresa. E para você ter 1.500 ativos não é tão fácil assim. Então eu percebi que no andar daquela carruagem ali eu não ia chegar tão cedo a lugar nenhum. E eu estava andando com pessoas que estavam há 2 ou 3 anos na empresa e não tinham nenhum resultado. Todo mundo quebrado, pedindo dinheiro emprestado, reclamando, fazendo Uber, vendendo o almoço para comer a janta. Aí eu falei, não, eu não vou fazer parte de uma empresa que está todo mundo quebrado, né? Tinha um cara ganhando dinheiro, o resto tudo quebrado. Eu falei, não vou nada. Então, isso também é algo que deve ser observado, né? Na Boulevard Armond, por exemplo, quando eu tomei a decisão de parar de fazer, já estava mesmo muito, muito, muito mal. Eu tinha 5.000 pessoas na equipe e 5 pessoas ganhando dinheiro, eu e mais 4. E aí eu falei, não, cara, não vou fazer parte de uma empresa que de 5.000 pessoas tem 5 ganhando dinheiro. Então, são detalhes, né? São coisas que você tem que observar, porque se você está em algo onde a maioria das pessoas não estão se dando bem, as pessoas que você gosta, que você ama, que você respeita, que você admira, as pessoas que você colocou no negócio não estão ganhando dinheiro, então está na hora de você rever, né, o seu negócio, que você entrou, que você está pensando em entrar. Então isso me incomodou muito. E aí foi quando eu comecei a estudar outros negócios, né? E falei com a minha esposa, né, sobre a Amaca Paris. Na verdade, eu estava em dúvida, né, entre a Raco e a Amaca Paris. Eu recebi 2 propostas, né, uma para ir para a Raco, uma para ir para a Junesse, né? E quando eu fui estudar o plano das duas, eu falei, tá maluco, vou nada. Mas a Raco me deu assim uma certa esperança, né, de ir, né? Porque eles se auto-intitulavam a Rinodê no início, ou a Rinodê começando grande, um negócio assim. Eles tinham lá uma forma de falar, né, da Raco naquela época, como se eles fossem entrar engolindo tudo, e não foi bem assim, né? A gente sabe como é que tá, passou por muitos problemas. Tenho amigos aí que faziam pontuações altíssimas, ganhando R$ 400, R$ 900, e outro no máximo estourando R$ 5.000 com pontuação, sei lá, de 500 mil pontos. Então não girou, né, como eles achavam. E a Junesse é aquilo, né, que a gente já sabe, né? É um marketing para rico, né? Para um público assim AA, né, classe A, e artistas e tal. Então quem quiser ir que vá, mas para mim não funcionou. Não vi nada que pudesse me fazer brilhar os olhos, né? Então eu fiquei seduzido pela proposta da Raco, né? Porque a Raco veio com uma proposta de voucher, né? Então, quando alguém te oferecer voucher ou vir com essa conversa de voucher, também corre, né? Porque não é legal voucher. O voucher é mais ou menos assim: a empresa te permite trazer uma rede por um valor menor do que o valor verdadeiro, né? E quando ela cancela o voucher, você precisa empurrar algo que você não compraria, né? Então não é interessante. E graças a Deus a minha esposa, quando ela viu o produto da Amaca,
E quando ela ouviu a proposta, ela ficou louca e falou, entra que é nessa, né? Inclusive, eu estava inclinado a ir para a Raco por causa da proposta que eu recebi de salário, de passagem aérea, de voucher. E graças a Deus dessa vez eu falei, não, eu não vou decidir nada sozinho, né? Eu vou fazer o que minha esposa disser para eu fazer. E contra a minha vontade eu entrei na Amaca e deu tudo certo, né? Graças a Deus hoje estou na Amaca Paris e tem dado tudo muito certo, né? Atingimos o diamante, já ganhamos algum dinheiro também, já ganhamos também um cruzeiro e daqui a pouco bato o diamante da minha esposa, então tá dando tudo muito certo para nós numa empresa que tem tudo para continuar dando muito certo. Então, algumas pessoas podem pensar aí, pô, esse cara é um fracassado, mano. Passou por tudo isso aí e se eu não me conhecesse ou se eu não tivesse passado pelo que eu passei, vivido o que eu vivi, eu poderia pensar também algo parecido. Mas como eu estudo bastante, eu descobri que o fracasso, ele é o único ingrediente comum em todas as histórias de sucesso. Eu separei aqui algumas frases de impacto para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, o Winston Churchill, ele falou: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, cada vez que eu tentava uma nova empresa, cada vez que eu tentava de novo, não era um fracasso, não era uma pessoa fracassada. Eu era uma pessoa esperançosa. Eu era uma pessoa que sabia que um dia ia dar certo. Então, imagina o seguinte, se você compra um carro e esse carro dá problema, você vai se desfazer do carro e nunca mais vai comprar um carro na sua vida? Obviamente que não, você vai comprar outro carro. E se esse carro der problema, você vai andar a pé o resto da vida? Definitivamente não. Você vai comprar outro carro. Até o dia que tu comprar um carro e falar, caramba, acertei. Então é assim que funciona o marketing. E como eu já errei bastante, é por isso que eu tenho conhecimento para poder ajudar as pessoas a não errarem tanto. Outra frase bem aqui do Muhammad Ali: o sucesso vem da capacidade que nós temos de falhar e ainda assim não perder o entusiasmo. Então, eu poderia até me sentir fracassado em determinados momentos, mas quando eu tinha aquela chama, aquela esperança de novo, né, de tentar algo novo, eu ia lá e fazia de novo, como se fosse a última empresa, como se fosse o último dia, como se fosse dar certo e vem dando certo, entendeu? Porque tá aqui, ó, James Cameron: se você traçar metas absurdamente altas e falhar, o seu fracasso será muito melhor que o sucesso dos outros. Eu participei de uma empresa chamada Boulevard Monde que fechou, ela fechou as portas. Mas eu tenho amigos na Rinode que ficaram 3 anos lá. E eu trabalhei 3 anos numa empresa que fechou. Eu ganhei mais do que ele lá. Será que eu fracassei? Eu fui para 2 cruzeiros para Cancún e ganhei dinheiro. Ele fez o que lá durante 3 anos? Nada. Não ganhou nada, nem uma barra de chocolate. E aí? Quem é fracassado? Né? Então, o que é fracasso? Né? Aqui está dizendo, provérbio chinês: fracasso é a mãe do sucesso. Então, se você observar, a pessoa que nunca fracassou na vida é aquela que nunca tentou nada. Então, se eu sou uma pessoa que tenta, obviamente eu corro o risco de ter fracasso. O sucesso é construído 99% de fracassos. Soichiro Honda. O Soichiro Honda, obviamente, é o fundador da Honda. A história dele envolve bomba que caiu na fábrica dele, envolve reconstrução de fábrica, envolve um monte de coisa, né? Então, o fracasso, ele é temporário. O fracasso, ele é a forma que você vê o que está acontecendo ali na sua vida, mas ela serve de aprendizado, de lição para você não errar de novo. Olha aqui, Henry Ford: o fracasso é a oportunidade de começar de novo inteligentemente. Então, obviamente, se eu fiz parte de uma empresa que tinha algum defeito, a outra eu procurei sem aquele defeito, fiz parte de uma outra que tinha um defeito, ou seja, se eu fiz parte de 10, 12 empresas, a minha 12ª empresa, por exemplo, com a ausência dos defeitos das outras, com certeza. Ninguém é idiota de entrar numa empresa se ele sabe que vai fracassar. Imagina alguém
namorando ou casando com alguém pensando em terminar, pensando em separar. Isso não existe, né? Então, quando a gente entra numa empresa, obviamente achando que vai ser para sempre, achando que vai dar certo, que vai arrebentar. Então, tudo que eu passei na vida, para mim, foi aprendizado. E muito aprendizado. Tanto que hoje, né, eu estou tendo muito sucesso e eu estou ajudando muitas pessoas a terem sucesso com os meus ensinamentos. E os meus ensinamentos são com base no que eu aprendi. E como que eu aprendi? Levando porrada. Agora resta saber se você vai querer levar porrada ou se você prefere aprender com o erro dos outros. Eu preferia muito mais aprender com o erro dos outros. Se houvesse alguém com a minha coragem de se expor do jeito que eu me exponho, para me falar o que não fazer, na época que eu estava começando, eu ia ser eternamente grato a esse cara, pô. Já pensou se ele me falasse o que era pirâmide, o que não é? Se ele me falasse o que é empresa séria, o que não é? Se ele me falasse o que é empresa que já está muito movimentada e que não está? O que é uma empresa que pode crescer muito e que não pode? Já pensou se alguém me falasse isso? Como é que eu não estaria hoje? Mas tá bom. Passei pelo que eu passei, sou grato e hoje, graças a Deus, eu estou aqui, podendo ajudar pessoas como você, como vocês e poder contar um pouco mais tanto da minha história quanto da história do próprio marketing multinível.